A graça e a paz a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 10, diz assim, meus amados: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Meu prezados irmãos, meus prezados amigos, eu gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia, pegasse aí uma caneta ou um lápis e começasse a anotar todos os textos bíblicos que eu vou passar para você, que prova dentro das Escrituras que a Igreja de Cristo ela não passará pela grande tribulação. Nós temos visto essa confusão nesses últimos dias, o ensino pós-tribulacionismo. Ensinando isso, as pessoas estão muito perturbadas. Mas eu digo para você, meu irmão, não dê ouvido a esses homens. Esses homens estão fazendo confusão com a sua mente. Deus não é Deus de confusão. Deus não ia salvar a sua igreja. Ele não ia comprar a sua noiva com preço de sangue para depois jogar a sua noiva na mão do diabo para arrebentar com ela na grande tribulação. Isso é pura heresia. O problema é que os pós-tribulacionistas, eles não aceitam a verdade. São pessoas soberbas que não aceitam. Eles não aceitam o que a Escritura diz. Nós temos que ter humildade, nós temos que aceitar o que a Escritura está falando. Eles pegam textos que é para Israel e aplicam na igreja. Por isso que eles colocam a igreja na grande tribulação. Mateus 24 é o principal cavalo de batalha que não tem nada a ver com a igreja. Tirando de Mateus 24, eles têm 2 Tessalonicenses. É dois textos que eles têm. Mas eles não conseguem provar, nem dentro de Mateus 24 e nem em 2 Tessalonicenses, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Agora eu vou provar para você todos os textos bíblicos que mostram que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. O maior problema da confusão na escatologia é porque as pessoas não conseguem entender que nesses últimos dias existe duas igrejas dentro da igreja. Esse é o problema. A igreja que vai ser arrebatada, a noiva de Cristo, a igreja de Filadélfia, o remanescente fiel de Filadélfia, será retirado dentro da era de Laodiceia. Vai ser feito o arrebatamento da igreja, na verdade, ele é uma reciclagem. É uma relíquia, é uma reciclagem. Reciclar, você recicla o que há de melhor. O arrebatamento é isso. Então as pessoas não conseguem entender isso. Existe uma igreja apostata nesses últimos dias, chama Igreja de Laodiceia. Esta sim. Quando te perguntar, a igreja vai passar pela grande tribulação? Sim, a igreja apostata de Laodiceia. Essa igreja materialista aí, essa igreja profana, essa igreja que está casada com o mundo, essa vai ficar aqui na grande tribulação. Mas dentro desta igreja tem os que não se drobam a Baal. Um remanescente fiel de Filadélfia será arrebatado. Então é aí que está o problema. As pessoas não conseguem entender. As pessoas não conseguem entender que tem duas igrejas nesses últimos dias embutidas uma dentro da outra. A igreja, a noiva de Cristo, ela será retirada de dentro da igreja de Laodiceia, no arrebatamento, no arpazo. E a igreja de Laodiceia vai ficar na grande tribulação. Infelizmente, muitos serão deixados para trás. Agora eu vou te mostrar os textos que
que prova pro A mais B que a igreja ela não entra na grande tribulação. E não adianta os pós-tribulacionistas virem com essa história dizendo que nós estamos arrancando o versículo fora do contexto, porque eu conheço o contexto. Quando você conhece o contexto, você pode ler um versículo, não tem problema. O problema é se você não conhecer o contexto. Eu conheço todo o contexto dos versículos que eu vou te passar, meu irmão. Eu conheço todos. Aí os caras vêm mandando eu estudar. Meu irmão, eu estudo escatologia tem 30 anos. Não é 30 dias, não, é 30 anos. E com os melhores peritos em escatologia. Eu estudei escatologia, é com a chamada da meia-noite. Eu estudo escatologia, com Dave Hunt, o saudoso Dave Hunt, o saudoso Vimalgo, que já partiu, né, o fundador da chamada da meia-noite. Eu estudo escatologia com o doutor Abraão de Almeida, que é da CPAD, que é doutor em escatologia. Eu estudo escatologia com Thomas Ice, que é o diretor do seminário internacional lá de Dallas, um dos melhores do mundo, Thomas Ice. Eu estudo escatologia com Norbert Litt, que é o diretor internacional da chamada da meia-noite. Eu estudo escatologia com Eros Pasquini, que é o tradutor do Meno Kalish. Que eu estudo escatologia com o Meno Kalish, que é o judeu messiânico da chamada da meia-noite. Eu estudo escatologia com Arno Froese. Então, meu irmão, eu estou te passando uma coisa que eu tenho convicção. Eu estou passando uma coisa que eu sei. Eu não vou passar uma coisa para você que eu não sei. Eu estou passando uma coisa que eu sei. A igreja, a noiva de Cristo, ela não vai passar pela tribulação. Não adianta esses pós-tribulacionistas teimosos, que parecem uma mula, como diz o Salmo 32, versículo 9. Esse povo parece uma mula de teimoso. Não adianta forçar a barra. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Eles vão ser surpreendidos com o arrebatamento, porque vai acontecer o arrebatamento. É o próximo evento na agenda de Deus. Então, o primeiro texto que nós lemos, que eu vou passar para você, eu quero que você pegue aí sua Bíblia, estude comigo, seja um bereano, vamos ser bereano. Você não pode ficar só escutando, você tem que pesquisar também. Você não pode pegar as coisas tudo mastigadinha na boca, você tem que pegar a sua Bíblia e estudar junto comigo. E pedir o Espírito Santo de Deus que abra o teu entendimento. Então pegue aí, meu irmão, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Eu conheço o contexto, por isso que eu estou lendo só o versículo 10, porque eu conheço o contexto. Não adianta um pós-tribulacionismo vir com essa história, que nós pega versículo isolado. E eu digo para eles a mesma coisa. Se nós pega versículo isolado, se os pós-tribulacionistas dizem que nós, os pregamos os versículos isolados, e eles só pregam Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2, e não conseguem provar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles não conseguem provar, dentro desses dois textos. Agora, o texto de 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, que é o primeiro versículo que nós vamos ler, está dizendo claro: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Então ele vai vir dos céus. Ele vai vir e vai descer, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. Qual que é o propósito dessa carta? O maravilhoso consolo da noiva. O arrebatamento é a bendita esperança da noiva. Esse é o tema de 1 Tessalonicenses. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, vai ser espancada, arrebentada, como ensina aí os pregadores pós-tribulacionistas, que consolo é esse? Que consolo é esse? Você ser arrebentado, destruído, para depois Jesus arrebatar a igreja? Isso não é consolo, meu irmão. O consolo é justamente livrar a igreja da tribulação. Então, 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Você lê esse versículo junto com 1 Tessalonicenses 4,16 em diante. Ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo restarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então Paulo está dizendo assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus,
que nos livra, tá vendo? Que nos livra, ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar da ira futura, tá vendo? Aqui tá claro, a ira futura, da ira futura. O que é a ira futura? É exatamente a grande tribulação. Nós temos que ler as escrituras e prestar atenção, meus irmãos. Nós não podemos ler as escrituras de uma forma correndo, senão nós não entendemos. Não se lê a Bíblia igual se lê jornal. Não está dizendo aqui na ira, está dizendo da ira. Que nos livra da ira, ou seja, de algo que vai vir, de algo que vai ser implantado. Então ele vai nos livrar da ira. Não está dizendo na ira. Se fosse na ira, então a igreja ela entraria na tribulação. E eu falo com toda convicção a você, a igreja ela não pega nenhum dia de tribulação. Ela será levada de uma forma misteriosa dessa terra, da mesma forma que foi levado Enoque. Enoque é um tipo da igreja. Ele andava com Deus e foi levado de uma forma misteriosa. O problema é que os pós-tribulacionistas, eles não consideram os tipos no Antigo Testamento. Eles não consideram. Mas o Antigo Testamento está cheio de tipos de arrebatamento pré-tribulacional. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos livrar da ira futura. Não está dizendo aqui na ira. Então a igreja não entra na tribulação. Nem um minuto a igreja entra na tribulação. Na mesma carta, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Pega a sua caneta, meu irmão. Anote tudo. Anote tudo para você mostrar para um pós-tribulacionista teimoso. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque, olha aqui. Está claro, porque Deus não nos destinou para a ira. Então a igreja, ela não foi destinada para a ira. A grande tribulação é a ira de Deus sobre o mundo que rejeitou o seu filho. O propósito da grande tribulação é levar Israel à conversão. O propósito da grande tribulação é levar o povo judeu à salvação. Fazer com que o povo judeu reconheça Jesus. O propósito do arrebatamento é livrar a igreja da ira. Então a igreja, ela... Porque Deus não nos destinou para a ira. Então a igreja não entra na ira. Ela não foi destinada para a ira. A grande tribulação é a ira. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E não venha com essa história, como eu disse mais uma vez, vou dizer, os pós-tribulacionistas, não venha com essa história que eu estou lendo versículo isolado, não, porque eu conheço o contexto. O contexto está muito claro. Paulo está dizendo no versículo 8, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. O versículo 5, Paulo está dizendo assim, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então nós não podemos dormir. O versículo 6, não durmamos, pois. Nós não podemos dormir no ponto, senão nós perdemos o arrebatamento da igreja. Quem estiver dormindo no ponto vai perder o arrebatamento da igreja. Muita gente está dormindo no ponto. Não durmamos. 1 Tessalonicenses 5, 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então nós temos que vigiar, porque o arrebatamento é iminente. Ele vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Vamos para um outro texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que é um texto bastante conhecido, que os pós-tribulacionistas fazem um saladão com ele também. Eles fazem um saladão com ele. Mas Apocalipse 3, versículo 10, está claro também. Só não entende quem não quer entender. É uma promessa, como eu disse, ao remanescente de Filadélfia.
esse remanescente de Filadélfia está dentro da igreja de Laodiceia. Filadélfia vai ser arrebatado, Laodiceia fica. Laodiceia fica. Você é cristão, Filadélfia ou Laodiceia? Se você é Filadélfia, você vai embora. Se você é Laodiceia, você fica aqui na grande tribulação. O problema é que as pessoas não conseguem entender isso. Que existe nesses últimos dias dois grupos. O grupo de cristão Filadélfia e o grupo de cristão Laodiceia.